Uma boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Fico feliz que conseguiram chegar, mesmo nesse dia chuvoso. Mas ainda bem que tivemos essa chuva, né? Para tirar aquele abafado que estava aí no ar. Bom, quero começar. Quem está vindo pela primeira vez, seja especialmente bem-vindo. Quero começar contando uma historinha para vocês, história real, que aconteceu curiosamente quando eu estava vindo aqui para o CRI hoje. Estava no carro e o farol estava vermelho. Eu era o primeiro carro ali parado, esperando o farol abrir. Isso, uma senhora começou a sua travessia acompanhada de uma moça. Ela caminhava bem lentamente ali na faixa de pedestre, dentro ali do farol vermelho. Ela estava totalmente correta, mas rapidamente esse farol abriu. Imediatamente após o farol ter ficado verde, o motorista atrás de mim, bem, e não soltava a mão daquela buzina. Eu, na minha cabeça, falei, gente, mas que rapaz mal educado, mas que coisa curiosa. E aí me veio a lição de hoje. No momento que ele viu a senhora atravessando, imediatamente ele tirou a sua mão da buzina. E aí me veio uma parte da lição de hoje que diz: entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que não te é possível a imediata penetração no campo das causas. O que aconteceu naquela circunstância? O farol abriu, o rapaz que estava atrás de mim imediatamente julgou. Ela deve estar no celular, ela está desatenta, ela está pensando em outra coisa, está olhando o céu. Imediatamente ele julgou, sem ter todo o contexto, sem ter todo o cenário necessário para aquela situação. Mas, curiosamente, eu também fiz o mesmo. Eu imaginei que rapaz mal educado aqui buzinando, ele não está vendo a senhora? Realmente, ele não estava vendo a senhora. Mas olhem só que curioso, em uma situação tão simples, como a nossa cabeça cria contextos, como a nossa cabeça julga o próximo, como a nossa cabeça fica esperando, mas ele deveria ter feito isso, mas era isso que deveria ter acontecido, por que não, assim não o fez? E aí eu parei para refletir mais um pouquinho, que é curioso, né, como a vida coloca essas coisas no nosso caminho para falar, você acabou de estudar isso, você não sabe? Mas, curiosamente, eu parei e pensei, você também já buzina para alguém? Pois claro, já buzinei. Já buzinei bastante, porque estava com pressa, porque estava estressada, porque tinha N outros fatores. E a todo tempo isso acontece. Podemos conhecer muito bem alguém, podemos conhecer muito bem uma pessoa, mas nunca teremos todo o contexto para uma eventual tomada de decisão, para uma eventual tomada de atitude. E é um pouco sobre isso que fala a nossa lição. Para quem não sabe, nós estamos estudando esse livrinho aqui, Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, psicografado pelo Chico, né, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos na lição 179. Essa lição tem o nome de Discernir e Corrigir. Sempre nesse livro, o Emmanuel traz uma passagem do Evangelho para elucidar a lição. Aqui ele traz uma passagem que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 2. Só para a gente contextualizar dentro do Evangelho, esse capítulo, ele está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa ali no Evangelho segundo Mateus, por volta do capítulo 5, e termina um pouquinho depois. E no Sermão do Monte, né, quando Jesus ali falou para uma multidão, e trouxe ali a questão de oração, trouxe a questão da caridade, enfim, ele fala sobre uma lição muito bacana que começa com julgar e ser julgado. Nessa passagem, ele diz: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Curiosamente, Jesus não diz, você não deve julgar ninguém. É errado julgar, é pecado julgar, nunca julgue. Ele não diz isso.
Você pode observar um fato, mas primeiro você precisa ter o cuidado de perceber que você também não é perfeito. Quando nós falamos que eu não tenho o contexto daquela situação que a pessoa está tomando, que a pessoa está vivendo, por que ela tomou aquela decisão, as pessoas também não sabem porque nós tomamos determinadas atitudes, determinadas decisões. E nós esperamos o quê quando nós tomamos uma decisão equivocada? Eu errei, por favor, me perdoa. Não fiz por mal. Não é mesmo? A gente nunca se coloca no lugar do algoz, né? A gente nunca se coloca no lugar daquele que fez algo ruim para alguém, fez algo negativo para alguém, mas fazemos. Fazemos porque todos aqui estão em uma jornada de aprendizado. Todos aqui estão numa caminhada evolutiva. Mas o que ela fez para mim, eu não faria. Eu pensei isso no momento que eu estava estudando, sabia? E uma vozinha disse assim para mim, talvez não nessa vida, mas você sabe se você já não fez na outra? Eu falei, poxa vida, né? Não dá para silenciar essas vozinhas às vezes? Não sabemos, meus amigos, mas fazemos essa questão de colocar a medida em alguém. Como se a nossa visão de mundo, se a nossa caminhada, se tudo que nós temos ali de repertório seja o ideal e o perfeito. Por que você não vive a vida do jeito que eu acho que você tem que viver? Então você está vivendo errado. Mas quem que é perfeito? Sou eu? Ou é Deus? E Deus, sendo perfeito, ainda assim deu a todos nós a capacidade do livre-arbítrio. Deus deu isso para cada um. Deus. Mas eu falo para você, esquece seu livre-arbítrio. Vem aqui que eu sei o que é certo. Eu sei o que é errado e eu sei aquilo que você deve ou não fazer. Esquecendo que eu também sou um espírito em evolução. Que eu também erro. Que eu também buzino para o coleguinha no trânsito às vezes. Sinto, mas às vezes acontece. Quando Emmanuel traz aqui, em um determinado... quando no Evangelho ele traz um determinado momento onde ele diz por que olhas o cisco no olho de teu irmão e não vês a trave no teu? Julgar com uma visão objetiva sobre aquilo que aconteceu, como Emmanuel começa a lição. Possuía ele recursos expressivos e talvez por improvidência caiu em penúria dolorosa. Isso é um fato, é uma constatação, é uma observação. Quando eu digo que essa pessoa é inconsequente, que eu não faria isso, mas que absurdo, mas e papapá, eu estou entrando na intimidade daquela pessoa. É como se eu estivesse cerceando aquele livre-arbítrio que não fui eu que dei. Deus. Será que nos cabe fazer isso? Olha, eu separei uma passagem que eu achei muito boa que diz: não julgueis. Jesus não proíbe a apreciação objetiva dos fatos, mas a leviandade com que se condenam as ações do próximo sem conhecer as suas intenções. Tal julgamento somente a Deus pertence. Tal julgamento somente a Deus pertence, e quando nós erramos, o que Ele nos faz? Perdoa. Ele perdoa. Jesus, quando estava na cruz, disse o quê? Olha o que eles estão fazendo comigo, Pai. Veja só, vim aqui trazer a lição para eles, para guiá-los. E olha o que eles estão fazendo. O que ele pediu para Deus? Perdoai, eles não sabem o que fazem. E nós, todos juntos aqui numa caminhada evolutiva, não perdoamos, e julgamos, e condenamos,
e criticamos. E fazemos isso como se nós fôssemos o dono da verdade. Cada um de nós. Não é curioso? Não consigo, desculpa, eu não sou muito boa em contas, mas não consigo imaginar aqui quantas pessoas tem na sala. Mas imagine que aqui temos 50 pessoas, cada um com uma jornada diferente, cada um com uma vivência diferente. Alguém aqui acha que tem alguma resposta do que é certo e errado para a vida e para a jornada do outro? Nem para nós, às vezes. Exatamente. O livre-arbítrio ele vem testar a gente, né? Durante a nossa caminhada, muitas e muitas vezes. Mudam todas as perguntas. E esse é o aprendizado. A lição vai ficando mais difícil, né? Era tão bom quando éramos crianças e a lição era fazer alguma coisa com massinha, né? E a coisa foi ficando mais complicada, e mais complicada, e mais complicada. Pois é, para cada um de nós é assim. Alguns está ainda mais complicada. É tão curioso isso, essa lição do julgamento, que todos sabem, no Evangelho tem várias questões, né, várias lições ali sobre o perdão e sobre essa visão do outro com amor. Curiosamente, no Livro dos Espíritos, quando é trazida ali a lei da adoração, a lei do trabalho, etc., a lei da justiça vem junto com lei do amor e lei da caridade. Elas vêm juntas na mesma lição. E nós esquecemos e pensamos, isso não é certo, isso precisa ter uma justiça. Eu não estou falando das leis do homem. Leis do homem que mudam ali de tempos em tempos. E mesmo assim você tem as pessoas que devem julgar essa lei dos homens. Mas a lei natural, a lei divina, não cabe a nós julgar. Se para julgar a lei dos homens você tem que passar em um concurso, para julgar as leis de Deus, então, meus amigos, não nos cabe. O que nos cabe com o próximo? Amor, caridade. É essa a lição que Jesus nos deixou. É esse ensinamento que Jesus nos deixou. A tal da empatia que às vezes falam tanto, na prática, eu não consigo me aproximar daquilo que você está vivendo e daquilo que você está sentindo. Eu não consigo olhar essa situação sobre a sua ótica, sobre o seu ponto de vista. Então não cabe a mim achar que isso está certo ou isso está errado. Se durante a nossa própria caminhada, nós mesmos nos arrependemos de decisões tomadas no passado, quando aprendemos, quando adquirimos um pouquinho mais de experiência, quando o cabelo começa a ficar branquinho, a gente percebe, nossa, por que eu fiz isso? Era o que você sabia naquele momento, era aquilo que cabia naquele momento. E cada um tenta fazer a melhor escolha dentro das opções que tem disponíveis naquele momento. Ponto. Eu posso tentar ajudar a pessoa sem impor o meu ponto de vista. Eu posso tentar acolher a pessoa sem menosprezá-la, sem colocá-la numa situação onde ela se sinta mal. Eu posso verdadeiramente tentar acolhê-la, se me couber. Se não, tudo bem. Eu trouxe uma passagem curta aqui desse livro pequenininho, psicografado pelo Vanderlei Oliveira, pelo espírito da irmã Cidofô. Ela tem uns livros muito interessantes que falam, né, sobre sentimentos. Esse daqui chama Lições para o Alto Amor. E nele eu peguei uma lição que tem também exatamente essa passagem do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, mas essa está no versículo 4. Começa dizendo: ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu
Então eu vou te julgar sendo que eu também já fiz isso, sendo que eu também já posso ter cometido algum pecado, né? Feito alguma coisa errada, talvez não nessa vida, mas a gente nunca sabe, anterior ou a outra, enfim. E ele coloca: projete na vida aquilo que você tem na intimidade. Evite assim acusar ou repreender severamente os que convivem com você. Vou falar de novo para a gente reforçar. Evite assim acusar ou repreender severamente os que convivem com você. Porque, curiosamente, são aqueles que nós repreendemos com maior frequência, né? Muitas vezes aqueles que dividem o teto conosco até. Se realmente alguém necessitar de corretivo, aplique-o com doçura e elegância moral em seu próprio favor, a fim de preservar o seu equilíbrio. Fazendo assim, atingirá suas metas com muito mais alegria e sucesso, mantendo sua sombra pessoal sob a tutela amorosa e eterna da luz interior, distante da rispidez, da mágoa e da culpa. Reprimendas e críticas, lamentações e queixas em relação aos outros são pesados milhões que você coloca sobre os próprios ombros. Você não está só machucando o outro. Rancor, mágoa, crítica, lamentação, nós levamos para dentro de nós também. Experimente dizer: eu sou livre, solto toda a contrariedade e rancor para que a vida abundante me conforte e me eleve. Eu sou livre, livre para amar, livre para amparar, sem querer resolver o que não me pertence. Livre eu sou. Quero deixar para vocês a lição, meus amigos. Se tiver um carro parado na frente de vocês, não nos ligue, por favor. Boa tarde.